Deus, irmãos, é pegar a palavra dele. A Bíblia, a palavra de Deus, quando é aberta por nós, você está literalmente diante da presença de Deus. Irmãos, vocês não têm a Bíblia como um livro comum, tem? A Bíblia não é um livro comum. Irmãos, vocês sabem que eu era muito pequenininho, quando a minha mãe uma vez me pegou colocando o inário em cima da Bíblia. Ela disse assim: filhinho, a Bíblia é sagrada. Mas, irmãos, parece que a voz da minha mãe está me soando agora no ouvido, porque ela falou com tanto carinho para mim. Ela disse assim: filhinho, a Bíblia é sagrada, nada pode ser colocado em cima da Bíblia. E eu nem entendi o que era sagrado, mas, irmãos, até hoje, eu devo ter na minha casa umas 30 e poucas Bíblias, quase 40. E eu tenho um armário todo especial. Se um dia vocês forem em casa, pode me pedir: pastor, onde é que você guarda as suas Bíblias? Eu vou mostrar para vocês. Irmãos, a Bíblia, quando você vai à presença da Bíblia, você abre a Bíblia, você está indo à presença de Cristo. Qual foi a segunda coisa? Pastor, o que eu tenho que fazer? Primeiro você vai à presença de Cristo. E agora, o que Jairo fez em segundo lugar? O que ele fez, irmãos? Ele tomou posição, prostrou-se. Irmãos, primeiro ele foi a Jesus, e agora diz a Bíblia assim, ele prostrou-se. Irmãos, você sabe a diferença entre prostrar-se e ajoelhar-se? Hoje, eu espero que você saia daqui, ou sabendo que eu vou explicar para você agora. Há coisas na vida, irmãos, que só prostrando-se perante Jesus. Grave bem isto. Há algumas situações na vida que não adianta se ajoelhar, não. Há coisas na vida que você só vai conseguir prostrando-se perante Jesus. E toda vez que um ser humano ele se prostra perante Jesus, ele está dizendo assim: Senhor, eu reconheço que a força e o poder está em tuas mãos. Irmãos, quando um ser humano se prostra, ele está dizendo assim: Senhor, chega, não tem mais solução. Ou é o Senhor ou é o Senhor. Irmãos, o prostrar é a posição mais humilde que um ser humano pode se encontrar perante Deus. Prostrou-se. Qual é a diferença entre prostrar-se e ajoelhar-se? Vocês vão encontrar isso muito na Bíblia. A Bíblia menciona Jesus se ajoelhando. Tem momento que a Bíblia diz assim: ele se prostrou. E vocês encontram pessoas ajoelhadas na Bíblia, mas tem momento que a Bíblia diz assim: ele se prostrou. E a Bíblia diz assim: Jairo veio à presença de Jesus e ele se prostrou. Pastor, o que eu tenho que fazer? Primeiro, filho, vá à presença de Deus. Levanta-se pela manhã, primeiro Deus. Depois você se prostra perante Deus. Irmãos, qual é a diferença entre prostrar-se e ajoelhar-se? Me ajudem. Vocês são cristãos, vocês têm que saber disso. A diferença é imensa. Irmãos, o prostrar-se exige colocar o rosto em terra. Toda vez que você prostra, você tem que colocar o rosto em terra. E nós, por preconceito, não nos prostramos, porque nós achamos que os muçulmanos são um bando de doido. E a posição mais correta de estar perante Deus é prostrado. É exatamente a posição que eles se encontram. Vocês não ficam escandalizados se eu me prostrar aqui para vocês verem como é que é? Então você fica de pé se você não está me vendo. Irmãos, prostrar-se tem que colocar o rosto em terra. Você entende? E há coisas na vida que só prostrando. Pode acreditar, irmãos. E se você nunca prostrou na tua vida, eu vou te dar um conselho a mais. Compra um tapetezinho bonito, e eu tenho o meu. Isso não é coisa de muçulmano, irmãos, isso é coisa bíblica. Compra um tapetinho, dedica ele a Deus, e você abre esse tapete e se prostra só nesse tapete. Porque ele fica mais limpo. Você não precisa ficar respirando o ar, que às vezes tem ácaros no chão. Irmãos, qual foi a segunda coisa que Jairo fez? Prostrou-se perante Deus. E depois ele fez o que, irmãos? Qual foi a terceira coisa que ele fez? Ele manifestou confiança. Ele clamou: Senhor, a minha filha está para morrer. Eu lhe peço, por favor, vá à minha casa. Senhor, por favor, o Senhor vá à minha casa, a minha filha vai morrer, o Senhor pode ir em casa? Então, irmãos, o dia que você tiver na tua vida um problema, uma situação, e você começar a perguntar assim: o que eu faço? Pastor, o que eu tenho que fazer? Pastor, me ajuda. Pastor, eu queria que Deus me respondesse. Filho, você já sabe o que fazer, e louvado seja Deus porque você veio aqui essa noite.
Você primeiro vai a Jesus, levantando-se pela manhã, indo abrir a palavra, você depois se prostre e apresente a Ele o que há no teu coração. E a terceira coisa é o seguinte: confie. Você coloca perante dele, com medo, angustiado, amargurado, do jeito que você se encontrar, se prostre perante ele. Agora, irmãos, eu vou dizer mais uma coisinha para vocês. Jairo teve que enfrentar alguns obstáculos. Porque não pensa você, irmãos, que tudo isso é muito fácil. Não é. Vocês me desculpam, sabe, irmãos? Às vezes até eu falo assim meio forte demais. Mas eu sei que há obstáculos, irmãos. Não é fácil. Eu não vou dizer para você que ser cristão é fácil. Não é mesmo. E Jairo teve que vencer alguns obstáculos. Qual foi o primeiro obstáculo que ele enfrentou para ir e prostrar-se perante Jesus? Me ajudem. Qual foi o primeiro obstáculo dele, irmãos? Qual foi? A sua posição social. Irmãos, tem você ideia de quem era Jairo? Ele era o chefe da sinagoga. Ele era um homem, irmãos, que até os gatos na rua conheciam. E para ele vir na rua, irmãos, onde Jesus estava, e se prostrar perante Jesus, irmãos, ele tomou uma posição que ele podia perder o emprego dele. A posição de Jairo em se prostrar perante Jesus, irmãos, ele poderia ser colocado fora da sinagoga. Irmãos, os amigos e os colegas que eram contra o ministério de Jesus devem ter olhado para Jairo e ter dito assim: seu doido, esse cara está nos traindo. Olha o que ele está fazendo. Está indo lá naquele contador de conversa lá mentiroso e se prostrar. Ô Jairo, o que é isso? Você enlouqueceu, meu filho? Então, irmãos, o primeiro obstáculo de Jairo foi a sua posição. E eu vou te dar um conselho. Se em algum momento na vida você está com vergonha de enfrentar o mundo por causa da sua posição, irmãos, desça do pedestal que você está e se prostre perante Jesus. Não tenha vergonha. Esse foi o primeiro obstáculo. E diante, o que ele mais fez, irmãos? O que ele teve que fazer ali? Além dessa posição social que ele tinha, ele teve que expor o problema dele. Jairo teve que falar, todo mundo ouviu. E aqui está uma coisa, irmãos, que nós temos que aprender. É expor o problema. Você tem algum problema financeiro? Exponha o seu problema financeiro. Não fique amargurado, endividado, se arrebentando. Você está com algum problema financeiro? Há pessoas que têm condições de te ajudar. Você exponha, ore a Deus, porque às vezes, meu filho, Deus é através de alguém que vai te ajudar. É através de uma pessoa, é através de um conselheiro. Então, irmãos, não tenha medo de expor. Você está com algum problema familiar? Você tem algum problema conjugal? Expõe o problema. Isso é difícil para nós. Como é que eu vou expor, pastor? O povo vai saber. Irmãos, procure um conselheiro de confiança, pessoas de Deus. Abra, se exponha, não tenha medo de se expor. Você tem algum pecado particular, algum problema com filho, com filha? Exponha. Pega uma pessoa, vai lá, exponha. É Deus que usa pessoas, irmãos, para ajudar você. Jairo nunca teria a filha de volta se ele não tivesse enfrentado esse tremendo obstáculo, irmãos. Sabe? É descer do pedestal e dizer: Senhor, é isso aqui, ó. E apresentou, filhos. Irmãos, um segundo obstáculo que ele teve que enfrentar. Qual foi? Qual foi um segundo obstáculo que ele teve que enfrentar? Me ajudem. Paciência. Leiam o verso 43 comigo. Enquanto Jesus ia para a casa de Jairo, eis que a multidão fazia o que com ele? Apertava. O que significa isso, irmãos? Que ele não estava conseguindo ir rápido. E aí o verso diz assim: e uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. 44. Ela veio por trás dele, tocou-lhe nas orlas da vestimenta, e logo lhe estancou o quê? A hemorragia. Quem me tocou? Disse Jesus no verso 45. Mestre, as multidões te apertam, e você ainda pergunta quem é que te tocou? Disse os discípulos. E no verso 46, contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o quê? Irmãos, vocês entenderam o que Jesus disse aqui? De mim saiu poder. Ele tem poder à disposição para aqueles que vão e tocam nele. E o único meio de tocar a Jesus, irmãos, é levantando-se pela manhã, abrindo a palavra e indo lá. Irmãos, aprenda a tocar em Jesus.
Não, alguém tocou, mas Senhor, o povo... Irmãos, enquanto Jesus está em todo esse processo, ele teve que vencer o obstáculo da paciência. E aqui está, irmãos, uma lição que eu tenho aprendido no decorrer assim, do meu ministério. A ter paciência. Irmãos, aprendam a ter paciência. Senhor, ó, minha filha dá para morrer, mas o povo não deixava, irmãos. Sabe o que a Bíblia quer nos ensinar isso aqui, irmãos? Deus tem o tempo dele. Eu acho que é aí que é a parte mais difícil de nós nos relacionarmos com Deus, irmãos. Deus tem o tempo dele. Jesus poderia dizer assim para os discípulos, vai abrindo o caminho aí que eu vou passar. Porque é isso que nós fazemos. Ó, mulher, é o seguinte, você já está há 12 anos, um dia a mais, minha filha, não vai fazer diferença, espera um pouquinho aí. Não é verdade, irmãos, racionalmente não é isso? Pô, 12 anos você tem hemorragia. Um dia a mais, minha filha, não vai fazer diferença, não vai morrer de hoje para amanhã. Então você espera aí, discípulos, abra aí porque o povo está me apertando demais, que eu tenho que ir lá resolver o assunto de Jairo. Deus não faz isso. A demora de Jesus para curar, porque está curando a mulher, é uma cura também para Jairo. Você entendeu o que eu falei? A demora de Jesus porque está curando a mulher é uma cura também para Jairo. E ele estava aprendendo a paciência. E nós estamos sendo curados também, queridos. Filho, tenha paciência, é na minha hora. Não é fácil. Eu sei de pessoas, irmãos, que estão orando por anos e anos por algo que não tem conseguido. Mas se você tiver paciência, é na hora de Deus. E se você tem alguma necessidade na tua vida, clame a Deus de manhã quando você levantar dizendo, Senhor, é mais um dia, basta cada dia o seu mal, não é? Então, Senhor, me dê paciência hoje. Será que é hoje? A minha filha se formou, sabe, irmãos? A minha filha se formou há 11 meses atrás, exatamente há 11 meses atrás. E a minha filha se formou e a gente ficou naquela expectativa agora do trabalho. E a minha filha disse, papai, eu quero morar em São Paulo. Eu falei, tá bom, mora em São Paulo. E aí ela foi arrumar trabalho. Irmãos, 9 meses. Sabe que é 9 meses batendo, e mandando currículo, e sobe, e desce. E eu mantendo lá ela no apartamento, com alimentação, com tudo, eu já não estava aguentando mais. E eu clamava, Senhor, será que é hoje? Basta cada dia seu mal. Senhor, será que hoje alguém vai ligar para minha filha e vai dizer, você está empregada? Será que é hoje? Há 2 meses atrás, irmãos, eu me levantei pela manhã e fiz a mesma pergunta de novo. Senhor, será que é hoje? Senhor, faz 9 meses, eu não estou aguentando mais. Será que eu vou ter que trazer minha filha de volta para casa, Senhor? Ela quer ficar lá. Será que é hoje, Senhor? Quando deu entre 10 e 11 horas da manhã, minha filha ligou. Ela liga para mim quase todos os dias. Mas só não ela falar assim comigo, eu falei, tem coisa boa para falar. Porque todo dia ela falava assim, oi papai, tudo bom? Tudo bem, filha, como é que tá? Ah, tá tudo bem e tal. Naquele dia, quando eu atendi o telefone, assim, papai, tudo bom? Eu falei, tudo bom, filha, você está animada? Papai, eu fui chamada, estou trabalhando, vou trabalhar hoje, vou me apresentar hoje. E já há 2 meses recebendo salário. Irmãos, isso não é maravilhoso? A paciência. Esses dias eu estive com uma irmãzinha, 27 anos. 27 anos. Eu ungi o esposo dela, o irmão Paulo. Ela casou-se, voltou da lua de mel, e aí no sábado ela estava pondo a roupinha dela assim para ir na igreja, levantou, estava uma chuvinha, aí o marido, uai bem, que roupa é essa? Ai querido, nós nos casamos, eu estou tão feliz, nossa lua de mel, eu estou tão feliz, ai bem, estou indo para a igreja. Enquanto você estiver casada comigo, lá você não pisa mais. Sabe o que é 27 anos? Essa irmã nunca pisou na igreja adventista, 27 anos. 27 anos, eu nunca vi um negócio desse, irmãos. 27 anos, essa minha querida irmã, ela guardou todo o dízimo e oferta dela. 27 anos, ela guardou. 27 anos ela orou a Deus, toca no coração desse meu marido. 27 anos, ela educou as 2 filhas, escondidas do marido, nos caminhos do Senhor. E quando as filhas saíram debaixo da casa do pai, aí elas se tornaram adventistas do 7º dia. E um dia esse irmão estava lá, e ela orando, Senhor, toque na vida desse meu marido, Senhor, faça o possível. 27 anos. E um dia ele estava fazendo a barba assim, irmãos, e ele percebeu um machucadinho aqui, uma pontinha.
No outro dia, aquilo também sangrava um pouquinho. No outro dia também, ele falou para a mulher, que coisa esquisita, não para de sangrar esse negócio. Infelizmente, irmãos, era um câncer que já estava se manifestando ali. E esse irmão foi para o hospital, teve muitos problemas de saúde. E quando ele estava assim, já bem ruinzinho no hospital, ele disse para a esposa dele, bem, eu queria pedir desculpa para você. E se Deus me desse a oportunidade, eu gostaria de me batizar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu tive condições, irmãos, de ungir o irmão Paulo. Irmãos, o depoimento dessa mulher no dia do velório, uma coisa que me impressiona até hoje. E o dia, irmãos, que eu peguei na mão o dízimo e a oferta que essa irmã havia guardado. Irmãos, eu nunca peguei na mão uma coisa tão santificada. Você sabe o que é isso? Irmãos, é isso que Deus está dizendo aqui para Jairo. Jairo, eu tenho a minha hora, filho. Você vai orando e vai tendo paciência. E mesmo que você tenha angústia, dor, medo, vai aguentando, porque a minha hora chega e você vai ser beneficiado. E vendo a mulher que não podia ocultar-se, o que ela disse, irmãos? Trêmula, ela aproximou-se diante dele, dizendo assim, Senhor, fui eu quem te tocou. Verso 48. Então ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai, o quê? Em paz. Todos aqueles irmãos que tocam em Jesus, não vem só poder de Jesus, vem paz também. Irmãos, vocês querem ter paz na vida financeira, com os filhos, com a esposa, com a igreja, você quer ter paz na vida? Toque em Jesus, e só é possível tocar em Jesus, quando você acorda pela manhã e vai à presença dele. Irmãos, aqui está o princípio do verdadeiro mordomo de Deus. O mordomo de Deus, irmãos, ele vai à presença dele todo dia. Senhor, eu sou o teu mordomo, eu vim aqui para receber o toque da paz. O que o Senhor quer de mim hoje? E aí vem o verso 49, diz assim, e falava ele ainda, quando veio quem? Veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, da casa de Jairo, dizendo, Jairo, a tua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre, em outras palavras, deixa para lá. Irmãos, me diga aqui, que obstáculo Jairo, além da paciência, e além de ter que se expor, que obstáculo ele teve que vencer também aqui? Me ajudem. Qual foi o obstáculo? O obstáculo, irmãos, da morte. Porque a fé que vocês falaram é mais do que certo. É que eu estou dando uma pegadinha aqui de pregador. Irmãos, a morte é o fim de todas as coisas. É ou não é? É. Jairo, morreu. Tua filhinha de 12 anos morreu. Irmãos, pode deixar o mestre, larga ele aí mesmo, cuidando dessa mulher e do resto, vai embora, abandona porque morreu. Irmãos, olha o que Jesus fala para ele. E ele ficou triste, lógico, imagina, a filhinha de 12 anos. Irmãos, leiam para mim o que está no verso 50. Mas Jesus, ouvindo isto, ele disse, o que ele disse? Não tenha medo, Jairo, confia aonde? Confia em mim. Senhor, ela morreu, não interessa, disse Jesus. Jairo, não tenha medo, filho, confia em mim. Irmãos, eu acho essa expressão de Jesus assim fantástica. Jairo, não tenha medo, confia em mim. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer aqui, irmãos? O dia que você tiver na tua vida um problema que humanamente não tem mais solução, e a morte é um bom exemplo para isso, irmãos, morreu, acabou, não tem mais solução, morreu. Por Jesus está dizendo, filho, eu sou o Senhor, estou acima da morte, do poder da morte. Está sabendo uma coisa, irmãos? O dia que Jesus morreu, a morte entrou no corredor da morte, e Deus seja louvado por isso. Ele é o Senhor, a morte não tem, irmãos, Jesus tem poder sobre a morte. Se Ele tem poder sobre a morte, e para nós é o fim de todas as coisas, Ele está dizendo, você entendeu? O dia que você tiver na tua vida um problema, que está lhe causando dor, angústia, desespero, meu filho, é comigo. A hora que os homens não tiverem mais nenhuma solução, você venha buscar o meu toque, e eu te dou paz. E eu resolvo para você. Irmãos, essa é a verdadeira conduta daqueles que
que são mordomos verdadeiros de Deus. E olha, irmãos, me acompanhem. Verso 51. Tendo chegado na casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, bem assim o pai, a mãe da menina. Por que Jesus não deixou entrar mais pessoas? Aqui está uma lição tremenda para nós, viu, irmãos? Não deixe entrar na tua vida íntima pessoas que você não confia. Não deixe entrar na sua intimidade pessoas que você não confia. E pessoas, irmãos, que ainda que estejam seguindo a Jesus, porque é o que estava acontecendo aqui. Ele disse, vocês vão ficar da porta para fora. Irmãos, confiem em Deus. E há pessoas neste mundo que, dotadas pelo poder do Espírito Santo, nós podemos confiar também. Então não deixe entrar na tua intimidade, a não ser pessoas que são verdadeiramente pessoas de confiança. E esses entraram. O que aconteceu, irmãos, no verso 22? E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não chorem, porque a menina não está morta. Ela está fazendo o quê? E qual foi a reação deles, irmãos? Riam-se dele. Vocês entenderam por que eles não podiam entrar? Pessoas que não tinham fé, irmãos. Pessoas que não acreditavam. Pessoas que estavam seguindo a Jesus por causa do pão e por causa da bênção. Ou de curiosidade. E olha, irmãos, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus toque de tal maneira em nós, nessa semana de oração, que não haja aqui entre nós nenhuma pessoa desses que estão rindo de Jesus. E esses que estão rindo de Jesus, irmãos, não acreditaram. Como é que é? Ah, não morreu, não? Vai lá, bobão, quero ver o que você vai fazer. Quando a Bíblia, na verdade, a expressão rir aqui é uma expressão até amena, que alguém colocou. A expressão correta não é essa. Caçoavam dele. Você sabe que caçoar é muito pior do que rir, né, irmãos? Você, quando caçoa de uma pessoa, você está humilhando, você está desprezando. E foi isso que eles fizeram com Jesus. Irmãos, não deixe entrar na tua intimidade pessoas que não expressam confiança plena nas coisas de Deus. Cuidado com elas. E aqui está, irmãos, vamos lá, verso 54. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe desse o que, irmãos? De comer. Os seus pais ficaram maravilhados. Mas lhes advertiu dizendo, não conte isso para ninguém. Como é que não conta? Como é que não sabe? O mundo inteiro hoje está sabendo disso. Como é que não conta? Né? Eu não vou explicar hoje para vocês porque Jesus diz de vez em quando, não conto para ninguém. Eu vou explicar outro dia. Mas sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisinha para vocês. O que é quando pessoas tomam posição? Há momentos na vida que nós temos que tomar posição. Viu? Vamos voltar lá no início, irmãos? O que eu tenho que fazer? Irmãos, quais foram as 3 coisas que Jairo fez? Me ajudem. Isso aqui tem que ficar na tua mente hoje, por favor. Quando Jairo sentiu medo, angústia, quando ele sentiu assim, a dor, a filha está para morrer. Senhor, o que eu faço? Quais foram as 3 coisas que Jairo fez? Me ajudem. Primeiro, ele foi a Jesus. Como é que se vai a Jesus na prática? Você se levanta pela manhã, primeiro Deus, vai a palavra. Segunda coisa, o que ele fez? Ele se prostrou, irmãos. E não se esqueçam, por bondade, há coisas na vida que só se prostrando perante Deus. E não é uma e nem 2 vezes não. Às vezes são muitas vezes. Qual foi a terceira coisa, irmãos, que Jairo fez? Ele confiou em Deus. Ele confiou. E para fazer essas 3 coisas, irmãos, ele teve que vencer alguns obstáculos. Quais foram os obstáculos que ele teve que vencer? Primeiro, a sua posição. Ele teve que se expor. Certo? A sua posição. Ele desceu do pedestal, irmãos. Não tenham medo de fazer isso. Irmãos, qual foi o obstáculo que ele teve que enfrentar? Paciência. A paciência. Ele teve que esperar a hora de Deus. Deus nunca vai fazer as coisas na tua hora. Ele vai fazer as coisas na hora dele. Eu acho que essa é a parte mais dura do cristianismo, irmãos. De verdade. É esperar a hora de Deus. E qual foi a terceira coisa, irmãos, que Jairo teve que enfrentar na vida dele? Qual foi o obstáculo? A morte. E ele teve que exercer muita fé.
Muita confiança. Jairo, não tenha medo, confia em mim. Mas Senhor, morreu. Não tenha medo, filho, confia em mim. Irmãos, você pode aplicar isso aqui em qualquer situação na tua vida. Não tenha medo, confia em mim. E só houve maravilha, irmãos, diz o texto que os pais ficaram o quê? Maravilhados, maravilhados. Esse é o Jesus, irmãos. Esse é o Deus, irmãos, que abriu o mar vermelho, transformou a água em vinho. Esse é o nosso Deus. E vou ler um texto para vocês que diz assim, olha, irmãos, diz assim, Satanás não pode reter os mortos em seu poder quando o Filho de Deus lhe ordena o quê? Que viva. Tá bom? Isso aqui está lá no Desejar Todas as Nações, na página 320. Satanás não tem poder para reter a morte quando o Filho de Deus ordena que viva. Satanás não tem poder, irmãos, para te amarrar nos problemas que te afligem. Quando ele lá em cima diz assim, filho, você está liberto no meu sangue. Você entende disso, irmãos? Aceite isso aqui, irmãos, pela fé. Se você não está vivendo nenhum problema hoje, em época de paz, a gente estabelece o quê? Bases. Mas se você tem vivido alguma crise, não esqueça desses pontos na vida de Jairo. Anota isso aí na tua Bíblia, irmãos. Confia em mim. Jairo, só confia em mim. Deixa o resto comigo. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem que aprender as duras penas esse assunto. Confia em mim. E quando Jesus diz assim, confia em mim, Ele quer que você tenha o quê? Tranquilidade para esperar a hora dEle. E quando Ele age com poder. Irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês que vieram aqui essa noite. Que o Espírito de Deus faça com que vocês façam parte desse grupo aqui, Com ele entrou Pedro, João, Tiago e os pais da menina. O resto fica lá fora. Que vocês não estão em condições de participar desse momento da minha intimidade. Que coisa triste, né, irmãos? Que coisa triste. Eu espero que Deus tenha prazer e alegria em recebê-los hoje à noite aqui na casa dele. E que você seja um mordomo, irmãos, assim, de fé e confiança plena no poder desse Deus maravilhoso que nós adoramos. Nós teremos...
feita nos céus, que mais uma vez nesta noite, Senhor, o Teu nome seja exaltado e santificado. Nosso desejo, Pai, é que o Senhor aceite primeiramente a nossa presença aqui em Tua casa. E o nosso desejo é que o Senhor aceite também o louvor que foi apresentado hoje ao Senhor, como este hino que foi agora apresentado também. E nós desejamos, Pai, neste momento, ajoelhados estamos, como uma forma de reconhecermos que o Senhor é o Deus Criador. O Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Que até sobre a morte o Senhor tem o poder. Que não há limites, não há nada, Senhor, que possa impedir que o Senhor pratique as obras que são necessárias na vida de Teus filhos. Então, nesse momento, Pai, humildemente, reconhecendo em Jesus o nosso Redentor e reconhecendo no Senhor o nosso Pai amado, nós queremos entregar então a nossa vida mais uma vez em Tuas mãos neste momento. E neste momento, Pai, cada irmão aqui presente, cada pessoa aqui presente, eu quero dar a oportunidade agora para ele apresentar ao Senhor se alguma coisa causa dor, incomoda, causa angústia ou medo. Nós queremos entregar este assunto agora em Tuas mãos e que cada um então possa mencioná-lo neste momento, Pai. Que segundo a Tua bondade, Senhor, nós entendemos que o Senhor tem o Teu tempo e as coisas nunca vão acontecer em nosso tempo. Mas nós queremos entregar este assunto em Tuas mãos e pedir ao Senhor que, segundo a Tua bondade, Senhor, atenda às nossas necessidades. Desde sábado, irmãos têm escrito pedidos e tenho lido, Senhor, assim, pedidos do profundo do coração. Que o Senhor tenha misericórdia e piedade desses nossos queridos irmãos. Esses irmãos vivem como imigrantes, estão num país estrangeiro, são pessoas que vieram aqui para trabalhar, para constituir família, mas são pessoas que estão aqui também, Senhor, para buscar o Deus de Israel. Então abençoe cada irmão, cada amigo visitante aqui entre nós, Pai amado, que nós possamos ter uma fé viva em Cristo Jesus. Assim como Jairo, Pai, que pergunta o que eu devo fazer, que nós possamos ter essa resposta, Senhor, em nosso coração. Que é ir à Tua presença, é prostrar-se perante o Senhor, é manifestar a nossa fé no Teu poder. Ainda, Senhor, que nós não tenhamos mais nenhuma solução por parte do mundo, que a nossa fé se manifeste cada dia, quando for necessário, e diga, mas em Jesus há poder. Então, Pai, mais uma vez nos entregamos a Ti neste momento, e ao estarmos indo agora para a nossa casa, que tenhamos uma noite tranquila de repouso, de sono, que amanhã acordemos com disposição, amanhã mais um dia de trabalho, de atividade. Abençoe esse nosso povo, Pai amado. Senhor, uma bênção que nós rogamos ao Senhor, e que muitos têm pedido, é a bênção do trabalho. Dê trabalho para este povo, Pai amado, que através do trabalho e através da saúde, eles tenham condições de trazer os recursos necessários para se manterem. Pai amado, eu peço de maneira muito especial, este processo que está acontecendo da compra da igreja, Senhor. Nós queremos ter uma casa onde nós possamos entrar e dizer assim, esta casa foi dedicada ao nosso Deus. Senhor, abençoe esses irmãos de forma que eles possam trazer os recursos e que todo o processo se desenrole e que tudo seja para de acordo com a Tua santa e bendita vontade. Senhor, abençoe nossos queridos familiares que estão distantes de nós, aonde estiverem agora, que a paz do Senhor repouse sobre eles também. A nossa vinda aqui na igreja hoje, Senhor, é uma maneira de nós tocarmos no Senhor, como aquela mulher tocou. E o toque dela, Senhor, não saiu apenas poder, mas saiu também a paz do Senhor. Então, Pai amado, em Tuas mãos nos entregamos, humildemente nós vamos fazer isso agora. Aceite a nossa entrega neste momento e nós o fazemos pelos méritos de Cristo Jesus, o Teu Filho amado e o nosso Salvador. Amém, Senhor Deus. Amém.